Bom dia! Live de hoje sobre ancestralidade. O que é a ancestralidade? Por que ela interfere tanto na nossa vida, tanto de forma positiva, como de uma forma não tão positiva assim? E para que ela serve? De onde que surgiu isso daí? Como assim ancestralidade? Por que eu tenho que olhar para isso? Todas essas questõezinhas. A live não vai ser muito longa, para ficar de fácil acesso depois para as pessoas que querem assistir ela gravada. E é isso aí. Vamos lá então. A maioria das pessoas, né, quando a gente fala em ancestralidade, acha que é algo muito longe, muito distante da gente. É também, mas também é aquilo que está mais próximo, né? Pai e mãe já é considerado nossa ancestralidade. Ancestralidade são aquelas pessoas que vieram antes, né? Que chegaram primeiro que nós aqui. Então, todos aqueles que vieram antes, dentro do nosso sistema familiar, dentro da nossa família, é considerado ancestralidade, tá? Muitas pessoas fazem parte dessa ancestralidade. Às vezes, quando a gente vai fazer um movimento de constelação familiar, surgem questões que nós estamos repetindo, né? Emoções que nós estamos carregando da ancestralidade, que é ou de pai e mãe, ou de uma ancestralidade muito mais distante, lá de ancestrais que a gente não conheceu, inclusive de imigrantes, né? Ou de ancestralidades indígenas, que a gente nem imaginava que teria como repetir um padrão ou carregar uma emoção dessa ancestralidade aí, tá? O porquê que isso acontece? Porque tudo que existe, na verdade, é informação e energia. Então, uma emoção muito forte que foi vivida na nossa ancestralidade, e isso não foi curado, isso não foi olhado com respeito, ela vai passando de geração em geração essa emoção até chegar em nós. E às vezes nós repetimos isso, ou os nossos irmãos, ou os nossos pais, e isso vem passando de um em um até que isso seja olhado. Aquela emoção que vem passando transgeracional, que a gente chama, ela é como se fosse, aquele sintoma, né? É como se ele fosse um sinal de alerta para dizer o seguinte: olhe para mim. É como se a nossa ancestralidade lá atrás, através daquele sinal, daquele sintoma, gritasse dizendo: olha para a origem, olha para a gente aqui atrás, que algo precisa ser resolvido aqui, né? Um exemplo fácil para a gente entender. Nós passamos por uma pandemia há pouco tempo. E os nossos ancestrais também passaram por pandemia. Dentro desse movimento da pandemia, no início, quando deu aquele lockdown, quando fechou tudo, quando nós nos vimos, né, numa situação onde a maioria das pessoas não tinha um controle sobre o que estava acontecendo e não sabiam o que iria acontecer nem com elas, nem com o mundo como um todo, nem com essa saúde, nem com a própria família, nem com o financeiro, né? Porque pegou muito na subsistência, na sobrevivência. O que acontece? Nossos ancestrais, a maioria deles, tem no campo sistêmico essa emoção, memória de pandemias e guerras de muito tempo atrás. Então, essas memórias dos sistemas familiares das pessoas que os ancestrais passaram por isso de uma forma muito dolorida, né? Que a emoção de medo, de tensão, o medo da perda, que perderam pessoas naquela época, o medo da escassez, que naquela época não tinham todas as informações que a gente tem hoje, não tinha esse movimento de, eu posso migrar o meu negócio para a internet, né? Então, o que eu vou fazer? Eu só conheço o físico, eu não tenho mais o físico. Então, essa emoção lá de trás, de muito tempo atrás, que não foi olhada, que não foi
trabalhada, digamos assim, que os nossos ancestrais viveram de uma forma muito forte e profunda, ela foi passando. Então aconteceu novamente a pandemia, essas memórias foram ativadas, né? Por isso que algumas pessoas, elas passaram por esse processo da pandemia com uma forma muito mais sofrida, digamos assim. Despertou muita memória de desespero, um medo muito grande de que acontecessem muitas perdas, né? Perdas aconteceram, né? A gente não pode negar que aconteceram, mas perdas não só de familiares, mas como se não tivesse mais saída, né? Porque naquela época as condições eram outras, a forma como as coisas aconteceram eram outras. Então tudo ficou muito latente quando esse padrão se repetiu, né? Esse movimento se repetiu. Mesmo nós hoje tendo consciência, tendo mais informação, mais acesso aos cuidados, mais acesso à saúde. Então, essas memórias, elas foram ativadas, né? Lá da nossa ancestralidade. Isso é uma forma como a ancestralidade e as emoções que vêm passando de geração em geração atuam no nosso hoje. É sempre ruim? Não, não é sempre ruim. É a forma como a gente olha para isso e como a gente organiza essas emoções em nós, tá? Outro exemplo, a nossa região aqui, onde a gente vive, Erechim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também tem isso, Paraná, eu acho que acredito que também tem isso, outras regiões também tem, mas eu falo mais daqui porque aqui é muito forte, né? Muito enraizado isso. Eu tenho alguns pacientes do norte, de outros lugares também, e eu percebo essa diferença dentro do campo sistêmico, que aqui isso é muito enraizado. Essas memórias ancestrais de guerra, de escassez, de fome, de abandonar tudo e ter que começar tudo do zero, essas memórias de abandono, de meu Deus, se eu mudar, se eu sair, se eu trocar de cidade, eu vou abandonar os que estão aqui, como que eu vou continuar, né? Às vezes a gente tem a consciência de que uma pessoa, por exemplo, atendi uma menina há algumas semanas atrás e ela veio me contando o seguinte: ai, Gabi, eu tenho consciência que os meus pais não precisam de mim aqui, que se eu precisar eles estão aqui e eu estou mudando de cidade. Só eu tenho muito medo, eu comecei a entrar em pânico, eu acho que não é o certo pra mim, eu quero muito, é um trabalho que eu gosto, é pra onde eu quero ir, só que eu fico com muita dor, muito sofrimento e eu tô querendo desistir de tudo e ficar onde eu tô. Mesmo que eu não tô feliz no meu trabalho, mesmo que eu não quero mais morar na casa dos meus pais, e é um sonho meu ir pra essa cidade, né? Ela veio me relatando assim. Aí tá bom, abrimos o campo sistêmico. O que apareceu? Uma memória ancestral que os imigrantes, né, os ancestrais dela eram imigrantes e pessoas ficaram, né, ficaram lá na Europa. Isso é muito comum em famílias que têm essa ancestralidade. Então, uns ficaram, uns vieram, uns se perderam no meio no trajeto, né, que eram 30 dias aí, um trajeto. Muitas pessoas vinham em condições bem difíceis. Então, muitas pessoas se perdiam, né, na trajetória, chegavam aqui até se estabelecer, até se estabilizar, até reconstruir tudo, né? E essas memórias, essa emoção muito forte, ela ficou no campo, ela ficou no sistema. E ela foi passando. Tanto que quando essa menina foi fazer esse movimento, essa mulher, né, ela foi fazer esse movimento, sair de casa, daí ir para outra cidade, ativou essa emoção, essa memória ancestral nela, de dor, de sofrimento, de abandono, e que se eu for, como é que eu vou fazer? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que olhar para isso com outros olhos, né? Os nossos ancestrais, aquela emoção que está lá no inconsciente do sistema, ela não sabe que são tempos diferentes. Ela não sabe que é mais fácil se comunicar hoje. Ela não sabe que existe internet, que existe meios de transporte mais rápidos. A emoção, ela não sabe como as coisas funcionam hoje.
Então, quando a gente faz um movimento de constelação, a gente vai abrir esse campo, a gente vai olhar para essa emoção, a gente vai olhar para essa ancestralidade, lá para esses ancestrais, e vai colocar uma nova informação no campo. Vai fazer o movimento de liberar essa emoção, né? É como se a gente tirasse a tensão do campo através dessa liberação emocional e coloca uma nova informação lá na constelação, né? Lá no sistema, trazendo mais alívio, inclusive pegando força dessa ancestralidade para que essa mulher possa ir fazer esse movimento de ida, fazer esse movimento de seguir adiante, fazendo diferente, né? Do que esses ancestrais fizeram, lembrando esses ancestrais que a família sobreviveu, todo esse processo aí. Então, quando a gente faz esse movimento de liberar a emoção difícil, de dor e de sofrimento que vem lá da nossa ancestralidade, a gente já consegue olhar para a ancestralidade e pegar a força dela. Então, a nossa ancestralidade, ela também não interfere somente de forma negativa na nossa vida. É através da nossa ancestralidade que a gente herda as nossas habilidades, as nossas características, que a gente herda muito das vontades que a gente traz, né? Vontades que muitas pessoas são boas, né? Boas vontades, vontade de desbravar, vontade de fazer algo novo, vontade de empreender, vontade de se manter na família. Então, a ancestralidade, ela é uma coisa maravilhosa. Ela não traz só dores, só emaranhados. Quando a gente libera essas emoções pesadas, difíceis, que entravam a nossa vida de alguma forma, a gente resgata essa força. Então, é a nossa ancestralidade que também nos impulsiona para a vida, nos empurra para a vida. A diferença, a dificuldade às vezes, na verdade, é a gente conseguir fazer esse movimento de olhar para isso com olhos de mais sabedoria, digamos. Porque às vezes a gente tem esse movimento de julgar muito, de acreditar que eles não sabiam nada, mas eles fizeram aquilo que eles deram conta para a época que eles estavam, né? E às vezes muitas pessoas chegam para mim muito revoltadas, assim, né? Meu Deus, como? Eu nem convivo com essa pessoa, eu não conheço esse ancestral, eu não conheço esse lado da minha família, nem considera ancestralidade, né? E interfere na nossa vida de alguma forma, porque tem alguma emoção lá, algum emaranhado, ou alguma situação que não foi bem resolvida, né? Para que um emaranhado não aconteça no nosso sistema familiar, é bem importante, né? Para as pessoas que já têm filhos ou para as pessoas que vão ter filhos um dia e querem deixar as coisas um pouco mais em equilíbrio, não ficar tão... mas não precisa ficar tão doido, né? Eu vou deixar tudo resolvido. Não. Mas trazer um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de leveza, é saber que sempre que acontece alguma coisa que causa conflito, é bom deixar resolvido. Por exemplo, o emaranhado, ele se forma através de diferentes maneiras, né? O emaranhado é como se fosse um problema, tá? Vamos imaginar o seguinte: todo mundo que faz parte de um sistema familiar está intimamente ligado, tá? Vamos primeiro trazer quem é que faz parte do nosso sistema familiar, da nossa ancestralidade familiar. Nós, óbvio, né? Todos os nossos irmãos, nascidos ou não, tá? Filhos que foram perdidos como doação, dados para adoção, né? Filhos que foram abortados, seja espontâneo ou não, também contam, também fazem parte do sistema, né? Pai, mãe, os seus irmãos, todos os irmãos dos nossos pais, inclusive os irmãos que foram dados para adoção, inclusive os irmãos que não nasceram, que foram abortados, independente da forma. Isso não conta, isso não importa a forma como foi. O que importa é que eles contam, que eles são parte do sistema também, tá? Os nossos avós, né, como os irmãos deles,
os irmãos dos nossos avós, os filhos, de todos os tipos, como os que eu falei antes, os relacionamentos anteriores dos nossos pais, por exemplo, se os nossos pais tiveram um relacionamento antes do nossa mãe teve um relacionamento antes do nosso pai, que contou muito, que foi muito importante para ela de forma muito significativa e que houve um término que não foi equilibrado, digamos assim, também conta, né? Fica ali fazendo parte. Os nossos bisavós, os nossos trisavós e por aí vai, tá? Às vezes, inclusive, os relacionamentos anteriores dos nossos bisavós também contam, né? Então, se lá nos nossos bisavós, um bisavô, por exemplo, vamos supor que o meu bisavô veio da Alemanha e ele deixou uma mulher lá, veio pra cá, casou com a minha bisavó e teve um filho aqui, tá? Essa mulher que ficou lá, se teve alguma coisa ali que não ficou bem resolvida, essa mulher primeira do meu bisavô também conta, tá? Também vai fazer parte do sistema. A gente querendo ou não vai fazer parte. Aquele tio que a gente não gosta, a gente querendo ou não, ele vai fazer parte da família sim, tá? Os filhos fora do casamento, tá? Também contam, também tem relevância, né? Em muitos casos. Quem mais faz parte do sistema familiar, dessa ancestralidade? Acho que é isso, né? Peguei todo mundo que é importante aí. Tá. O que acontece? Eu já me perdi aqui do que eu tava falando. Falando de quem faz parte da família. Eu acho que eu peguei em algum ponto que alguém não gostou. É normal. Mas, enfim, todos esses fazem parte da nossa família, tá? Ah, outra coisa, lembrei. Quem também faz parte da nossa família, vamos supor que alguém da minha família causou algum dano a alguém de outra família. Um dano pode ser físico, financeiro, emocional, causou um dano que causou uma dor muito forte, né? Essa pessoa também vai fazer parte da minha família e eu vou fazer parte da dela, tá? Até que isso seja resolvido, tá? Por exemplo, se alguém foi assassinado na minha família, tá? O assassino vai fazer parte da minha família até que isso seja resolvido. Ele vai ficar ali, essa questão vai ficar ali, esse emaranhado vai ficar ali até que isso seja olhado, tá? Até que o equilíbrio volte. Não importa o dano, se foi um dano causado da minha família, de alguém do meu sistema familiar, mesmo que eu não tenha contato com essa pessoa que causou o dano para outra pessoa, esse emaranhado vai existir. Eu tava falando do que era emaranhado, né? Esse emaranhado vai existir, tá? Independente se a minha família que causou ou a família de outro que causou, isso vai ficar ali. Se a minha família, ela mesmo que seja tio, por exemplo, vai fazer sim. Por exemplo, se o meu tio, ele causou um dano na família de outra pessoa e aquilo ali tá ali, vai respingar em mim, tá? Porque o tio faz parte da família. Não importa se eu não convivo com ele, não importa se eu gosto dele ou não. Ele faz parte. Eu não quero que ele faça parte. Ele vai fazer parte. Ele vai ficar como um excluído se eu não o incluí-lo. E vai ser pior ainda o emaranhado. Isso vai aumentar, tá? Então tá. Vamos lá. Eu também tava falando do dano, se a minha família, por exemplo, sobreviveu através de um dano, né? Por exemplo, a minha família enriqueceu porque ela roubou algo ou ela retirou algo de alguém, né? Também é algo que pesa. É família ou a pessoa a quem foi retirado algo para que a minha família sobrevivesse, vai fazer parte, tá? Vai fazer parte da família. E isso não é só de financeiro. Isso é emocional também,
Por exemplo, eu atendi uma senhora uns bons anos atrás que o pai dela teve um relacionamento fora do casamento, né? Que foi com a mãe dela e ficou com a mãe dela, né? Se separou da primeira mulher e ficou com ela. Essa primeira mulher vai fazer parte do meu sistema, faz parte do sistema familiar dela. Por quê? Porque essa primeira mulher sentiu que isso foi um dano. E é como se a família dessa senhora que veio constelar só fosse possível porque a outra cedeu espaço, a primeira mulher cedeu espaço para segunda, né? Ela aceitou, mas foi um dano. Para ela sentiu que foi um dano. Então existem muitas coisas aí, são muitas questõezinhas, né? Que envolvem tudo isso. Mas enfim, o que é um emaranhado, tá? Vamos imaginar o seguinte, para ficar mais fácil para entender, tá bom? Vamos supor, tá? Que toda a nossa família, ela tá aqui na nossa frente, tá? Cada pessoinha, tá? Todos nós estamos ali. Uns estão ligados aos outros. De que forma? Imaginem como se nós estivéssemos ligados a todas as pessoas da nossa família por pequenos fios, como se fosse um fio de linha vermelho, tá? É assim que eu imagino para ficar mais fácil. E esse fio de linha no início, ele é fluido, né? Ele não tem nenhum nó, não tem nada. Ele liga uns aos outros e tá tudo certo, a vida flui nesses fios. Vamos supor que lá atrás, lá no meio, né, da minha ancestralidade, não tinha nó nenhum entre os fios que ligavam uns aos outros, mas alguém causou algum dano a outro alguém, né? Vamos supor, houve uma briga entre dois familiares e eles se machucaram financeiramente ou fisicamente, ou houve um assassinato na família, tá? Um familiar assassinou o outro. O que vai acontecer? Esse fio de linha que unia eles dois, que era liso, que não tinha nó, vai causar um nó. Vai ter um nó ali. E esse nó vai fazer com que a vida, tá, não flua de uma maneira fluida. Vai fazer com que a vida não flua, né? Como se causasse o amor tivesse sido interrompido, né? O amor entre eles fosse interrompido por causa desse dano. Então, causou esse nó. Vamos supor que isso não foi resolvido entre eles. A família abafou o caso, eles não se resolveram, a pessoa que causou o assassinato, digamos assim, foi excluída da família. Então, aquele nozinho que era pequeno, que poderia ter sido resolvido entre eles dois, vai aumentando. Porque daí o que acontece? Vamos supor que o pai e a mãe daqueles dois que ocorreu esse fato, acabou excluindo um deles, né? Vai ocorrer mais um nó entre esse filho e os pais, entre a linha que liga eles dois. Então é mais um emaranhado, tá? Então ali um fato gerou um monte de nozinhos naqueles fios de linha. E a vida continuou, né? As pessoas continuaram vivendo, a família continuou crescendo e se espalharam, cada um foi para um lado. E o que acontece? Aquele nó lá de trás, ele ficou ali. E vamos supor que eu sou a última descendente que veio, né? Eu vim por último e eles estão lá atrás, todos eles vieram antes. E às vezes eu tenho muito medo, eu tenho uma sensação de que eu não pertenço à família, de que eu faço tudo de errado, de que eu não sou boa o suficiente, de que parece que tudo que eu faço causa dor nos outros.
eu me sinto excluída, às vezes eu tenho uma tristeza profunda que eu não sei o que é, eu entro em estado depressivo e nada me cura, e eu procuro terapia e nada resolve. E às vezes parece que eu sou duas e não uma só, parece que eu vivo uma polaridade muito forte, né? Que não tem nada a ver com luz e sombra, que não tem nada a ver com as nossas questões internas de polaridade aqui, tá? Tem a ver como se eu realmente sentisse que eu representasse duas pessoas, que de repente eu sou uma, de repente eu sou outra e nenhuma das duas sou eu. E eu não tenho espaço pra mim. Tá? Aí eu chego numa constelação e a consteladora abre lá, né, com o sintoma e vê aquele assassinato que aconteceu lá no meu sistema familiar, tá? Esses sintomas todos que eu sinto são consequências daqueles fatos que aconteceram lá atrás e que causaram aqueles nós. O que a constelação familiar vai fazer? Vai olhar para o sintoma buscando a origem. Aonde que está a origem? Lá na ancestralidade. A origem está lá naquele fato que aconteceu. Então, o que a constelação vai fazer? Vai começar a liberar o campo emocional, distensionar, tirar a tensão que essas emoções do fato que aconteceu causou. E aqueles nós, eles vão começar a ser desfeitos. Para quê? Para que a vida possa fluir novamente e o amor possa fluir novamente entre todos e a vida passar entre aqueles fios de linha novamente. É isso que a constelação faz, na verdade, né? É complexo, mas é a forma mais fácil que eu encontrei de trazer essa explicação de ancestralidade, de emaranhado, né? Tem muitas outras questões também que envolvem isso, tem pertencimento, tem amor cego, enfim, mas é assunto para outro momento, tá? Essa é uma ancestralidade e é por causa dessas questões que ela interfere tanto na nossa vida. Tem também a nossa ancestralidade individual. O que é a nossa ancestralidade individual? São todas as vidas passadas que nós já vivemos. Meu Deus, Gabi, como assim? Tu já falou de ancestral, de pai e mãe, de vô e vó, de todas aquelas coisas erradas. As vidas que eu já vivi também interferem no meu hoje e também aparecem na minha constelação familiar? Sim. Se eu tô repetindo coisas da minha própria ancestralidade que não foram resolvidas, vai aparecer sim, tá? Não são todas as vertentes, digamos assim, da constelação familiar que aborda essa questão. Se a gente olhar lá para o Bert Hellinger, para os primeiros livros dele, é muito sutil essas questões, né? Tem que ler muito nas entrelinhas, tem que ler os livros do Bert com um olhar um pouco mais ampliado, um pouco mais expandido. Quando a gente vai lá para os livros da Sophie, que é a esposa dele, fica muito mais claro. Inclusive nos workshops dela, ela faz algumas coisas ali que as pessoas ficam meio sem entender o que é. Mas quem tem um pouco mais de conhecimento de parapsicologia, de vidas passadas, de regressão, de tudo isso, consegue entender e compreender que aquilo que ela está fazendo e aquilo que ela está falando se refere à nossa ancestralidade pessoal. Isso significa todas as vidas que a gente já viveu, tá? Inclusive, às vezes, nós fomos os nossos próprios ancestrais. Então, às vezes, lá atrás, né, um emaranhado que aconteceu lá atrás, que eu nem sabia que aqueles ancestrais existiam, eu fui uma daquela ancestral. Né? Nós fomos. E nós que causamos aquele dano. Aí a gente vem e reclama, porque eu nasci nessa família, que essa gente que eu não gosto. Aí acontece tudo isso, né? Aí o que acontece? Eu nasci para resgatar e para resolver aquele emaranhado que eu causei lá atrás. Aqueles nós que eu causei nos fios de linha. Então, sim, vai aparecer. A maioria dos consteladores tratam isso como ancestral mesmo, ancestral de família de agora, né? Alguns já trazem esse movimento de ancestralidade pessoal, né? Isso daqui é uma vida passada, né? Vamos tratar como vida passada. O que acontece? Às vezes, uma ancestralidade nossa, individual,
a nossa ancestralidade de outras vidas que já vivemos, ela fica muito latente ainda, né? Ela tá ali, a emoção continua ali, eu fico com aquela tensão, eu não sei o que é aquele negócio, aí eu sinto um monte de coisa pelos meus familiares, eu tenho vontade de largar tudo, eu tenho vontade de, né, não estar naquela família, né? Aí a gente vai olhar para isso lá na ancestralidade minha, de vida passada que eu já vivi. Eu tive muitos problemas com a pessoa que é meu pai e minha mãe hoje, ou aquele tio que eu não suporto e que insiste estar ali sempre, que nem ele não gosta de mim, né? Tem coisas da nossa ancestralidade ali, tá? Das nossas vidas passadas ali. Tá? É importante olhar para isso. Eu acredito que é importante, né? A minha formação traz muito isso e dentro da minha experiência pessoal, isso é muito importante. Eu tive vários movimentos e já vi também nos meus pacientes vários movimentos assim, porque às vezes o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para aquela nossa vida passada. Tem agora algumas vertentes, linhas terapêuticas que tratam de personalidades, né? Eu falo em personalidades nossas, partes nossas, mas são nossas vidas passadas, tá? Às vezes o que a gente precisa fazer é colocar uma nova informação nesse nosso campo ancestral individual, que nós estamos vivendo agora, que a gente escolheu viver aqui, que é aqui que a gente fica, que a gente tá aqui para fazer escolhas diferentes e é aqui que a gente vai fazer diferente do que foi feito anteriormente. E é só isso que a gente precisa, que a nossa ancestralidade precisa, dessa informação, né? E tá tudo bem. Quando faz esse movimento de liberação desse emocional, desse distensionar esse campo emocional da nossa própria ancestralidade também, as coisas também voltam a fluir, né? Porque nós carregamos em nós essas memórias, esses conhecimentos. E as nossas habilidades também vêm daí, os nossos conhecimentos também vêm daí. As coisas boas que a gente carrega, que a gente traz também vêm daí. Nem sempre é ruim. A gente também pode pegar a força dessa parte nossa, né? Dessa parte da nossa personalidade, digamos assim, para seguir a partir daqui, né? Enfim, a ancestralidade é isso e é por isso que ela interfere tanto na nossa vida, tanto de forma positiva quanto de uma forma um pouco mais difícil, dolorida, pesada, né? Quando a gente consegue fazer esse movimento de liberar a tensão das emoções, distensionar esse campo e trazer um pouco mais de leveza, a gente consegue olhar para isso com outros olhos, né? Como se nós nos colocássemos de fora e olhássemos para a nossa ancestralidade de um campo neutro, sem julgamento, sem aquele acúmulo de tensões, né? A gente fala muito dessa questão de julgamento, tá todo mundo falando dessa questão de julgamento, porque sim, é algo que a gente tem que trabalhar em nós. Eu sei que é algo bem difícil às vezes, principalmente quando tem muitas questões emocionais envolvidas, quando o nosso emocional ele ainda está muito carregado, está muito sobrecarregado, com questões dolorosas a respeito das pessoas que a gente julga, ou das coisas que nós julgamos nos outros e que nós também temos, fica difícil sair desse lugar de julgamento, fica difícil sair desse lugar de apontar o dedo. Então, às vezes, para que a gente consiga se liberar de estar o tempo todo nesse movimento de apontar o dedo pro outro, do julgado, se auto-julgar, né? Quem julga muito o outro é porque se julga demais. A gente consegue fazer esse movimento de olhar com outros olhos para a nossa ancestralidade, para a nossa própria história e para a forma como a gente vai viver a partir desse momento, né? Daqui para frente. Claro que existem muitas questões dentro de uma ancestralidade. Claro que existem muitas outras particularidades, né? Não é simples a gente olhar para questões pesadas, como os exemplos que eu dei aqui, mas isso pode ser olhado, né? Porque, por mais louco que pareça ser, a base de tudo, o que baseia a maior parte das ações, é o amor.
até em situações muito difíceis, até em situações muito dolorosas, que a gente nem imagina. Até às vezes uma pessoa que fere outra, o que baseia aquele ato de ferir é o amor, né? Às vezes é o amor cego, na maioria das vezes é o amor cego, né? Que também existe, que é aquele amor voltado apenas para aquilo que eu sinto, né? Mas é amor, no final das contas é amor. O grande desafio é a gente vir para o que dentro da constelação a gente chama de amor iluminado, que é o amor sem véus, é o amor além do amor, né? O amor além daquele amor romantizado, além daquelas expectativas todas que a gente coloca, tanto em nós quanto nas nossas relações e na nossa ancestralidade. Porque hoje a gente coloca muita expectativa, principalmente dos nossos pais, né? E os nossos pais também colocam muitas em nós. E isso se torna pesado, isso às vezes causa emaranhados também, né? Enfim, eu prometi que a live ia ser curtinha. Para quem gosta de rever depois e quer rever ou ver depois, né? Para ficar de fácil acesso para todo mundo. Ainda mais no momento que tá todo mundo com pouco tempo, né? Uma coisa que eu quero comentar aqui é que muitas pessoas me pediram acesso às aulas do Caminhos do Amor, que são várias aulas que eu gravei a respeito disso tudo que eu falei hoje, a respeito do que é constelação, o que é ancestralidade, o que é pertencimento, o que é amor cego, o que é uma repetição de padrão, quem faz parte da nossa família, tudo isso, tá? Mas a parte do Ho'oponopono também tem lá. O que é Ho'oponopono, o que tem a ver com constelação familiar, o que é todas essas coisas lá daí, tá? Eu acabei liberando as aulas, tá? Sem a sessão de constelação familiar. É só o acesso às aulas. Então eu reduzi em mais de 50% aí o valor das aulas, tá? Para acessar, o link tá na bio, ou eu vou deixar na descrição da live também, que vai ficar salvo daqui a pouco, para quem quiser, tá? Se aprofundar um pouquinho mais nisso, entender um pouquinho mais como que o sistema familiar funciona, para que serve, né? Para que eu preciso saber de tudo isso? Por que eu repito padrão? Por que a minha vida eu tento ir e as coisas parecem que não vão? Por que eu tento fazer com que o meu relacionamento dê certo, mas ele não dá? Por que eu fico trocando de relacionamento de trabalho o tempo inteiro e não vai pra frente, parece? Por que no meu financeiro as coisas não deslancham? O que eu posso fazer, né, a respeito disso? Então, lá nessas aulas tem bem explicadinho, bem esmiuçado, são aulas bem curtinhas, bem objetivas. Eu acho que a aula mais longa tem 7 minutos, mas elas estão bem objetivas, tá? Para todo mundo entender. Não é para ser constelador, é para quem quer compreender o que é um sistema familiar. Por que isso interfere tanto na nossa vida? Por que essas coisas acontecem? Tem também alguns exercícios, tá? Que eu passei lá para começar já a fazer algumas liberações, né? Liberadores, fazer esse movimento de distensionar, tirar a tensão das emoções. E a parte do Ho'oponopono também, tem como aplicar o Ho'oponopono, tem um monte de coisa lá, tá? E era isso. A live vai ficar salva. E um beijão para todo mundo que esteve aqui. E qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar lá nos comentários depois, que eu vou responder todo mundo, tá bom? Um bom final de semana para todo mundo. Até!